Dando sequência aí então à nossa quinta aula, então quais foram os idiomas originais da Bíblia? Precisamos entender que a língua em que, ou as línguas em que a Bíblia foram escritas nos separam em um abismo profundo de tempo da nossa língua. Então é importante ter, todo cristão, ter uma noção, uma base de quais línguas a Bíblia foram escritas. Até porque existem palavras, que estão também meio distantes da nossa. Às vezes nós vimos uma palavra que, por exemplo, casa na Bíblia. A casa na Bíblia ela tem vários significados, porque a língua é totalmente diferente da nossa. Casa, nós entendemos nossa língua portuguesa, oriunda aí do latim, casa nós temos por um significado, mas a casa na Bíblia tem vários significados, vários sentidos, então nós precisamos nos ater a essa importância. As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia, vieram de famílias de línguas semíticas e indo-europeias. Línguas semíticas e indo-europeias. Então são línguas bem distantes aí da nossa, não é verdade? Da família semítica se originaram as línguas básicas do Antigo Testamento, ou seja, o hebraico e o aramaico, ou o siríaco, aramaico, siríaco. Já o latim e o grego representam a família indo-europeia. Então, olha que interessante, essas línguas continuam ainda a serem faladas em algumas partes do mundo contemporâneo, ou seja, do mundo hoje. O hebraico é a língua oficial do Estado de Israel, até hoje. O aramaico é falado por alguns cristãos nas vizinhanças da Síria. O aramaico ainda é falado por alguns cristãos, então, ali, nas vizinhanças ali da Síria. O grego, embora muito diferente do Novo Testamento, é falado na atualidade por muitas pessoas. As pessoas ainda se falam o grego, não o grego do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, que era o grego koiné, o grego popular, que era usado ali pela classe baixa ali. De modo indireto, os fenícios exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia, ao criar o veículo básico de propagação das letras. Eles inventaram o alfabeto. Então os fenícios aí, eles criaram o alfabeto, fazendo com que isso fizesse com que a informação chegasse até nós por meio do alfabeto. Então, através do fenício se deu o hebraico, o grego, enfim. Então, devido aí os povos fenícios que criaram aí o alfabeto baseado no que nós temos hoje também. Hebraico. Quase todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaica. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento língua de Canaã, Isaías 19:18, e língua judaica ou judaico, segundo Reis, capítulo 18, versículo 26 ao 28,
e Isaías 36, 13, como a maior parte das línguas do ramo semítico. O hebraico, como a maior parte da língua do ramo semítico, o hebraico se lê da direita para a esquerda. O alfabeto é composto de 22 letras, todas consoantes. Mais para frente nós vamos estudar um pouco do hebraico também, uma noção básica aí do hebraico, que é muito interessante também. O aramaico, idioma aparentado com o hebraico. O aramaico tornou-se a língua comum na Palestina depois do cativeiro babilônico. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel em 722 a.C., na Assíria, e continuando no cativeiro do reino do sul, Judá, em 587 a.C., na Babilônia. Em 536 a.C., quando Israel começou a regressar do exílio, o aramaico era o idioma nacional. E é por isso que quando Esdras leu as escrituras em hebraico, foi necessário um intérprete. Está lá em Neemias 8, 5 a 8. Temos algumas palavras aramaicas preservadas para nós no Novo Testamento. Por exemplo, Talita Cumi, que significa menina, levanta-te. Em Marcos 5,41, Efata, que significa abre-te. Em Marcos 7,34, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Em Mateus 27,46, em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. O apóstolo Paulo usou Abba, Pai, em aramaico. O aramaico é também chamado de siríaco, no norte de Israel. Segundo Reis 18:26, Esdras 4:7, Daniel 2:4 e também caldaico no sul de Israel, Daniel 1:4. A passagem mais extensa em aramaico consta em Daniel, do capítulo 2, 4 e capítulo 7, 28. Devido ao fato de os hebreus terem adotado o aramaico como uma língua no Novo Testamento, esta passou a se chamar hebraico, conforme se lê em Lucas 23, 38, João 5, 2, 19, 13, 17 e 20, e Atos 21, 40, 26 ao 14. Também temos o grego. Grego é a língua em que foi originalmente escrito o Novo Testamento. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular do homem da rua, dos comerciantes, dos estudantes, que todos podiam entender. Era o grego koiné. A mão de Deus pode ser vista nisso, porque o grego era o idioma internacional do século I, tornando assim possível a divulgação do evangelho pelo mundo, então conhecido. A língua grega tem 24 letras, a primeira é alfa e a última é ômega. Vamos ver também um pouco básico aí da língua grega, da língua grega, mas aí para frente. Então, quais foram os materiais utilizados para a escrita da Bíblia? Desde os tempos mais remotos, o homem usou vários materiais nos quais escrevia. Entre eles, destacamos os seguintes. Pedra foi empregada no Egito, na Síria e na Mesopotâmia, em Israel e em outros países. Os caracteres cuneiformes ou hieróglifos eram copiados, por exemplo, no Código de Hammurabi, dos textos da pedra roseta e da pedra moabita. Também a tabuinha de barro ou argila, material utilizado desde tempos imemoriais na região da Mesopotâmia. Foi usado por Jeremias, capítulo 17, 13, e por Ezequiel, capítulo 4, 1. 2 tipos de cerâmicas têm sido encontrados pelos arqueólogos, seca ao sol e seca ao forno. São esses 2 tipos. Madeira era bastante utilizada pelos antigos para escrever. Alguns acreditam que esse tipo de material de escrita foi usado por Isaías, no capítulo 30, verso 8, Abacu, capítulo 2, versículo 2, e Zacarias, pai de João Batista, Lucas, capítulo 1, versículo 63. Papiro era confeccionado com folha de uma planta, Cyperus papyrus, cujo talo cilíndrico alcança 2 metros ou mais. Esse talo era descascado e estendido em sentido cruzado
prensado, raspado e polido. Foi o material que o apóstolo João usou para escrever o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E suas cartas, 2 João 12, continuam sendo usados largamente no Egito até hoje. O papiro continua sendo usado no Egito até hoje. Velino, pergaminho e couro são palavras que designam vários estados de produção de um material de escrita, feito de peles de animais que era curtido, raspado e polido. Embora os termos sejam intercambiáveis, o velino era preparado originalmente com pele de bezerros e antílopes, enquanto o pergaminho era de pele de ovelhas e cabras. Foi usado pela primeira vez na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, ao tempo do rei Eumenes II, 197 a.C. e 158 a.C., devido à falta de papiro que recebia do Egito para formar sua biblioteca, o que tornou necessário obter um novo material de escrita, o qual era velino ou pergaminho. Olha que interessante, né? As formas, a linguagem que a Bíblia foi escrita, né? Então aprofunde, estude e dúvidas, mandem, se inscrevam, mande suas dúvidas, fale comigo pelo WhatsApp, você que tem meu WhatsApp, mais vídeos à frente eu vou estar passando. Você que não conseguir acessar o canal para tirar suas dúvidas, envie perguntas pelo WhatsApp a gente esclarecendo as dúvidas. No mais, Deus abençoe e até a próxima aula.